Irmãos, eu queria falar um pouquinho hoje, então, tentar compartilhar com vocês algumas coisas sobre esse tema proposto, né? O tipo de líder que as pessoas seguem. Eu fiquei pensando assim, mas eu não sou líder. Sabe, Deus é bom, irmãos. Aí ontem, antes de sair, uma das irmãs, ela mexe com a tesouraria, com esse cidadão, é por isso que ele está comigo, né? Tem que estar perto do homem do dinheiro, né? Mas ela estava lá em casa conversando, né? Eu moro dentro da igreja, né? Divido, irmão, depois de 34 anos de ministério, eu ainda moro no salão da igreja. Mas esta é a minha realidade. Aliás, um líder que se preza precisa considerar a sua realidade. E aí, conversando comigo, assim, do nada, ela disse assim: sabe, pastor, eu fiquei durante muito tempo tentando entender que tipo de líder era o senhor. E ela disse assim: um homem que vive 34 anos servindo a Deus e que tem a própria família do seu lado no ministério, tem que ter algum tipo de liderança. É graça. É graça. E nós louvamos a Deus muito, irmãos, porque a gente entende que o que Deus quer é que nos apresentemos a Ele, para que Ele nos capacite, para que Ele nos use do jeito e onde Ele quer. Aliás, eu quero dizer para os irmãos que o grande problema de muitos de nós líderes é estar fazendo coisas boas, bonitas, mas que Deus não nos mandou fazer. E eu tenho descoberto que a gente só influencia alguém quando a gente está no lugar certo, fazendo aquilo que Deus mandou. É um grande problema descobrir. O que é que Deus te mandou fazer? Mas enfim, vamos deixar de balela aqui, né? Eu ouvi os irmãos falando de manhã, e aí aquele jovem disse assim: cadê ele? Tá aí? Tá não, né? Não, aquele, lá em cima. Ele disse assim: às vezes eu me sinto meio um ET trabalhando com jovens. Quantos anos você tem, irmão? Hã? Imagina eu com 57 liderando uma igreja que tem na sua maioria jovens. É graça pura. Sabe, irmãos, eu venho de uma igreja. A minha origem é uma igreja extremamente tradicional. Eu não sei quantos tradicionais tem aqui, mas no meu caso é assim: nós tínhamos uma caixinha e tudo que não coubesse na caixinha estava errado. E eu cresci assim. E eu fui para o ministério assim. E Deus tem feito uma obra grande na minha vida. Quando que eu ia entender que Deus ia usar um jovem para ver desse jeito? Verdade, irmãos. E agora é sério, viu? Irmãos, o Gessé conhece meu genro, um rapper que usa o tal do dread. Chegou na minha casa, eu pensei: por que minha filha foi arrumar? Mas como era uma jovem séria, uma jovem temente a Deus, eu abençoei a escolha dela. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se fosse escolha minha, eu não tinha escolhido, mas graças a Deus que foi ela. É um homem de Deus que tem sido bênção na nossa igreja, que tem tratado a nossa igreja. Ele tem um ministério, irmãos, onde a maioria de nós não vai. Ele trabalha nos aglomerados, né? Há um projeto lá em Belo Horizonte chamado Fica Vivo. Alguém conhece? Projeto que trabalha com aqueles que não têm lugar na igreja. E tem muita gente na igreja que não faz o que ele faz. E eu comecei a aprender, irmãos, e quero dizer para você que é líder, não sei como é que é a sua realidade, uma das maiores lições que eu aprendi nos últimos anos é que o que é diferente não é necessariamente errado. Mas então, Deus vai trabalhando com a gente, vai nos ensinando, vai mostrando que nós não sabemos nada e que nós precisamos aprender a cada dia. Eu estava ali sentado,
ouvindo a irmã falar. E aí, às vezes, eu fico pensando, irmãos, que os membros de algumas igrejas, cada um queria um pastor para si, para fazer a sua vontade, para pregar o que gostar, o que gosta de ouvir. Mas Deus nos chamou, e o meu chamado, eu não fui chamado para ser pastor, irmão, é uma coisa muito estranha, né? Embora esteja há 34 anos fazendo isso, eu fui chamado para cuidar de pessoas. E quando a irmã falou de segredos que a gente não pode contar, eu tenho que compartilhar com os irmãos aí, para você que é pastor, mais novo, mais velho. Eu não conseguia trabalhar com essa coisa de ouvir problemas graves e não poder contar para ninguém. E isso me custou a minha saúde. Eu tenho um problema de insuficiência cardíaca que, segundo os médicos, foi por tanto introjetar problemas, engolir problemas e não conseguir tratar e não contar para os outros. Eu lembro que eu tive uma dor muito forte no peito uma vez e fui para o médico. Quando eu cheguei no médico, eu já estava bom. Mas eu vi alguém dizendo assim, olha, o problema dele é CTI. Eu fiquei com medo. E eu fui para o CTI, fiquei lá 5 dias vendo pessoas morrerem. E no final, quando eu saí de lá, fiquei mais 10 dias no hospital. O médico disse, olha, eu não sei o que você faz, mas você vai ter que mudar o jeito de encarar seus problemas. Eu não sei o que eu fiz, mas hoje o Senhor tem me ajudado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sou um cidadão clinicamente inválido, insuficiência renal, cardíaca, a visão talvez 60% por causa do diabetes. Já me disseram que eu preciso ter mais fé para curar, mas eu aprendi uma coisa, irmão, Deus cura se Ele quiser. E se Ele não quiser, Ele vai dar graça para você fazer o que tem que ser feito. É o testemunho nesses anos. Amém, glória a Deus. Então é um privilégio, eu entender que Deus nos valoriza assim e quebra paradigmas através de nós. Minha filha estava conversando com um jovem um dia desses, um jovem com 3 faculdades, e ele foi lá em casa para conversar com minha filha, sentaram-se na entrada da igreja, e ele falou para ela assim, esse carro é do seu pai? É um chevetinho, um Corsinha que ela usa para obra. E minha filha disse, não, meu pai não tem carro. Ele disse assim, mas como assim eu posso sem carro? Quem tem carro, amém. Quem não tem, a mim também, Deus usa. E Deus colocou na minha vida um jovem que veio de Belo Horizonte para me trazer. É assim que Deus usa. A minha realidade é essa, irmãos. Eu tenho que servir a Deus com ela e colocar na mão dele o meu problema para que ele solucione. Eu disse que ia parar de balela, mas não parei. Irmãos, olha, é o seguinte. Eu escrevi numa folha, eu escrevi num caderno, estou com óculos aqui, mas não uso muito, quase não adianta. Mas é o seguinte, irmãos. Tipo de pessoa que Deus usa, ou o tipo de líder que as pessoas vão usar. Bom, eu estou partindo do princípio que nós estamos falando de uma liderança que tem a bênção de Deus. Embora entenda que as pessoas seguem todo tipo de liderança. Eu tenho visto absurdos em nome de Jesus e centenas, por que não dizer milhares de pessoas seguindo. Então eu procurei uma definição assim em vários lugares, mas um líder é uma pessoa cujas ações e palavras exerce uma forte influência sobre os outros na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir. É por isso, meus irmãos, que servir a Deus não é brincar com vida. Eu tenho dedicado a minha vida para servir os outros, e os irmãos que nos conhecem, o irmão Gessé está aí, é um irmão que nós conhecemos, aprendemos a amar, e nós estamos envolvidos, tentando de alguma maneira desafiá-lo positivamente
já nos abençoou. Então, eu preciso ser um líder dessa maneira. Eu tenho tentado ser um líder assim, independente das minhas limitações. Irmãos, eu sou um líder semi-analfabeto. Eu não estou depondo a favor da ignorância, não. Eu estou falando da minha experiência. E a nossa igreja tem vários irmãos graduados e pós-graduados, mas é problema deles. O meu problema não é discutir economia, administração, música, como no caso deles. Esse não é o meu problema. O meu problema, irmãos, ou a minha função é ensinar e viver isso. E Deus nos deu o privilégio de ficar 4 anos numa escola interna, um rigor muito grande, aprendendo a palavra, vivendo a palavra. Eu fico impressionado hoje quando eu vejo crentes que não sabem nada. E é por isso que existe todo tipo de liderança que Deus reprova fazendo sucesso, porque os crentes não trabalham a cabeça. Sabe, Deus quer crentes que consigam andar sem muletas. O que vale, irmão e irmã, não é o que o seu líder pensa, embora ele tenha que ter importância na sua vida, mas o assim diz o Senhor tem que ser a base da sua conduta. E se o seu líder não se pauta no assim diz o Senhor, abra os seus olhos. Olhe para a vida dele, irmãos. Olha, tem dias que lá em casa, lá na igreja que a gente mora, tem 10, 12 jovens dormindo lá. Eu abri a minha vida, sabe por quê? Porque eu aprendi que o maior discipulado que Deus me permitiu fazer é deixando as pessoas perceberem que primeiro eu sou uma pessoa normal. Não sou um super-homem. Isso massageia o nosso ego muitas vezes. E nós queremos, irmãos, viver o Evangelho para eles. Isso nos custa. Isso nos expõe. Isso tira muitas vezes a nossa liberdade. E no nosso caso em particular, nós ocupamos as peças do fundo, os cômodos do fundo, e o banheiro é no início. Então quando a gente, e no meio tem um salão, e aí está o pessoal reunido, a gente quer ir no banheiro, quer tomar um banho, já tarde da noite, quer sair mais à vontade com o roupão, a gente precisa se privar, porque é o preço que temos que pagar por optar servir a Deus integralmente. Então um líder, irmão, é alguém que tem uma vida, um comportamento que suporta, que confirma suas palavras, e dessa maneira, naturalmente, a gente vai formar opiniões. É por isso que nós temos que levar muito a sério essa questão. Então eu fiquei pensando em algumas características, ou algumas virtudes, ou adjetivos, enfim, que definam o líder, né? Então o meu secretário ali pode colocar. Então eu entendo, irmãos, que toda liderança bem-sucedida, ela precisa ser permeada pelo trabalho e pela condução do Espírito Santo. Sendo isso verdade, a qualificação primeira é a conversão. O cidadão precisa ter experimentado o novo nascimento. Ele precisa ter experimentado a transformação. E a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, se porventura alguém está em Cristo, tem que ser uma nova criatura. As coisas velhas, as minhas ideias, as minhas opiniões, elas têm que dar lugar às coisas novas que Deus traz. Então eu não posso crer numa liderança que agrada a Deus quando o camarada ainda não experimentou o novo nascimento, até porque o apóstolo Paulo diz que o homem natural, o velho homem, ele não compreende as coisas de Deus, porque é loucura. Deus não cabe na lógica humana. Eu vou fazer um teste aqui para os irmãos. Na matemática de Deus, quanto é 5 mais 2? Hã? Essa é a lógica de Deus.
matemática de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos não são ferramentas naturais. É por isso que nós temos que ter confiança absoluta que todo o trabalho feito do jeito de Deus vai dar resultado. E aí, mais tarde, eu vou colocar para os irmãos que uma outra qualidade desse líder, ele precisa ser perseverante. Mas não é agora, tá? Então, o cidadão ali que quer ter uma liderança de peso positivo, ele precisa ter experimentado a experiência do novo nascimento. O que Deus vai trazer ao nosso coração, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus tem como função, uma das, nos conduzir à verdade, nos conduzir à compreensão da verdade. Irmãos, essa semana nós fomos para uma cidade do interior, uma cidade histórica lá em Belo Horizonte, para fazer um evangelismo no carnaval. Eu não sei se eu vou escandalizar você, mas eu fiquei escandalizado a primeira vez quando minha filha foi e disse que ia evangelizar. No carnaval, pois é, para você ver como Deus faz coisas. Lá estávamos nós, evangelizando no carnaval. Irmãos, tem pessoas, nem todo mundo que vai para o carnaval é gente com intenções erradas. Famílias estão lá para se divertir. E muita gente para ouvir. E vou dizer para vocês uma coisa: uma fatia bem grossa de crente, fraco na fé, sem princípio, está lá prestigiando o carnaval. Mas uma dessas conversas com uma jovem que estava lá para evangelizar, ela falou comigo que estava noiva há 4 anos, mas entrava em pânico quando pensava em casar-se com o noivo. E ela me procurou para pedir uma orientação. E eu disse: mas o que está acontecendo? Ela diz: olha, ele é um rapaz servo de Deus, temente a Deus, honra os pais, me respeita. Eu falei: o que está faltando então? E ela disse: olha, pastor, Deus já confirmou que é ele. Eu perguntei para ela como é que foi essa confirmação. E ela disse: olha, eu estava lendo Neemias, e eu li lá que Deus, que ele estava falando sobre reconstruir os muros. E eu tomei para mim que a reconstrução daquele muro era eu casar com esse rapaz. Irmãos, é triste. Um cristão com a palavra de Deus dizer um negócio desse, não tem nada a ver com o outro, até porque você não vai encontrar na Bíblia um verso que diz assim: casa com ele, casa com ela. E aí ela perguntou: mas como é que eu vou saber? E aí eu citei para ela um verso que diz na Bíblia assim: a intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem, aos quais Ele vai dar a conhecer isso. O segredo é andar assim com Deus, lendo Bíblia, orando. Viva essa vida para você entender. Sabe, alguém falou aqui sobre terceirização, foi o irmão que falou de manhã, dizendo que aqui quer ter uma parceria entre igreja e família. As famílias hoje, crentes, terceirizam a educação dos filhos para a igreja, para a escola e para as creches. E há muitos crentes hoje que não estudam a Bíblia e querem que outras pessoas vá na feira, compre a verdura, faça a comida e dê na boca para eles. E tem líder que gosta disso. Porque isso dá, irmãos, dependência, faz com que a pessoa seja dependente. Mas isso não é um propósito. Deus quer que nós cresçamos em Cristo, de modo a poder influenciar outras vidas com o nosso testemunho e com a nossa obediência à palavra de Deus. Você não pode tocar para frente ali, e quando estiver na hora de tudo me falar, né? Minha hora aqui na frente, tá? Irmãos, o cidadão que quer desenvolver uma liderança influente, ele precisa ter consciência. O que eu quero dizer com isso? Ele precisa saber quem ele é à luz da palavra. O apóstolo Paulo diz assim, capítulo 12: não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação. Paulo está dizendo: você precisa se conhecer, você precisa se colocar diante do
erros. Lá no Rio Grande do Sul tem uma expressão, quando algo é muito bonito, né, muito belo, eles dizem assim, está parecendo laranja de amostra. Ou seja, quando você vai no Ceasa, quando você vai na feira, em qualquer outro lugar, as frutas mais belas estão na vitrine. E aí quando você começa a procurar, descobre que elas não têm a mesma qualidade. Então você precisa entender que se você é alguma coisa, e que se você tem feito alguma coisa, foi dito hoje de manhã, é pela graça. Sabe, nós sem Deus na vida, ali tem um violão, ali tem uma bateria e outros instrumentos, mas vão ficar eternamente ali se não houver alguém que tem habilidade para usar. Então tudo que nós fazemos é graça de Deus, e nós somos instrumentos nas mãos de Deus, sob a direção do Espírito Santo. Então não há motivo para se vangloriar. E eu preciso, na minha liderança, entender o que está escrito em João 15. Eu sou a videira, disse Jesus. Sem mim, absolutamente nada que tenha consistência a gente pode fazer. E nós estamos aí na força da carne às vezes, na força da nossa habilidade, fazendo coisas que Deus não mandou para fazer. E aí vai ter um dia que tudo vai ser colocado diante de Deus e o fogo vai cair. E aí tudo aquilo que a gente fez durante anos vai ficar resumido a um montoado de cinzas. O que é que Deus mandou você fazer? É obrigação sua. Procurar uma igreja que ame a palavra, que ensine a palavra, sabe, procurar pastores que amem o povo de Deus, que respeitem o povo de Deus, que conduzam o povo de Deus por caminhos de fartura na palavra. E então fixe ali a sua residência até que Deus mande você sair de algum lugar. Então, o líder precisa ter consciência de que ele precisa de Deus, de que sem Deus ele é um fracasso. Mas vamos pensar também na experiência de Moisés, naquela batalha, e a palavra de Deus diz que quando Moisés levantava os braços, Israel prevalecia. Mas nós sabemos que Moisés não conseguiu fazer isso. Ele precisou de ajuda. Porque ele era, embora escolhido por Deus, ele era um ser humano. Então o líder precisa respeitar seus liderados, até porque ele vai precisar deles. O Eric que está aqui pode dizer que às vezes a gente vai de frente, não é? Mas ele tem sido uma bênção na nossa vida. Não se faz nada sozinho. Aliás, Deus não planejou isso. Adão estava lá no jardim e Deus providenciou ajuda para ele. E Adão não estava sob o peso da influência do pecado. Então nós precisamos reconhecer o valor das pessoas que Deus coloca na nossa vida para que nós as influenciemos com a nossa conduta, principalmente com a nossa conduta e com palavras que venham comprovar então a nossa dependência de Deus. Então esse cidadão, para se tornar um líder digno de ser seguido, ele precisa ter consciência da sua limitação. E sem Deus ele não pode fazer nada. Ele precisa, além de ser convertido, consciente. E nós destacamos aqui uma outra qualidade, uma outra virtude, que eu louvo o Senhor, porque a gente tem conseguido experimentar isso. Perseverança. O cidadão precisa ser perseverante. Eu conheço muita gente séria, sabe, gente boa, gente qualificada, mas que não suportou passar pelo vale. Sabe, irmãos, essa perseverança, ela tem que ser permeada pela consciência de que o tempo de Deus não é o meu tempo.
e de que a prova, ou de que o peso vai durar o tempo suficiente para que eu aprenda. E se eu não aprender, e Deus tem algo a me ensinar, o peso vai continuar. Perseverança é a capacidade de continuar, de não desistir, ainda que as circunstâncias todas sejam contrárias. Nós citamos uma passagem onde está escrito assim: maior é o que está conosco. E falamos isso fazendo referência a Deus. Então, se Deus está conosco, nós não temos por que desistir. E aí, quando a gente pensa em Daniel, um jovem que decidiu glorificar Deus, Deus não o livrou da possibilidade de morrer lá na cova. E quando a gente olha para os amigos de Daniel, a gente percebe que eles eram jovens de princípio, jovens de uma conduta que falava por eles, e que por causa de um gesto apenas, e aí entra o perigo do nada a ver, e o líder que se preza precisa orientar seu liderado, sabe? Deus é um Deus detalhista. No entanto, os amigos de Daniel podiam ser mortos por causa de um gesto apenas. E eles não cederam. Irmãos, tem uma coisa para você que é ministro, que você é líder, pastor: princípio não se negocia. E de manhã o irmão falou: a forma de você trabalhar não importa. Agora, o princípio tem que ser invariavelmente o bíblico. Então, irmãos, eu, para desenvolver uma liderança, eu preciso perseverar, sabe? Entendendo que na minha caminhada, no meu ministério, tem os vales. Diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, que eu não creio que seja só um período noturno, mas eu acho que a noite pode servir a um período longo, onde Deus vai trabalhar em mim algumas coisas para me ensinar, e principalmente dependência dEle, confiança nele. Mas isso vai passar. E aí Tiago diz que, Paulo diz também, né, que ele diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio ceifaremos se não desistir antes. E eu estou falando muito desse jovem aqui. Eu quero contar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Sabe, eu não vim aqui para contar experiência, mas as experiências que me edificaram podem edificar vocês. Quando eu vim de uma igreja extremamente tradicional, houve um momento que a minha filha mais nova fez 30 anos domingo. Ela disse assim: pai, Deus me deu um ministério voltado para a área da dança. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Eu disse para ela assim, ironicamente, e isso me custou depois um pouco. Eu disse assim: então desenvolva o seu ministério. Mas eu disse isso porque eu sabia que a igreja não ia aceitar. E ela tentou desenvolver esse ministério, os irmãos ficavam olhando para ela assim. E aí passou uns dias, uns meses, ela falou assim: pai, deixa eu falar para você uma coisa. Na boa, pai, eu não estou tendo condições de desenvolver o ministério que Deus me deu. E fez uma pausa. Ela disse assim: eu vou ter que procurar uma igreja que me apoie. Irmãos, eu tomei um tapa no rosto naquela hora. Eu falei: não pode. A filha é minha, mas eu fiquei calado. Eu disse: vai, filho. E ela foi. Era para a igreja desse cidadão aqui. E eu fiquei aperreado, irmãos. Um belo dia, um pastor da igreja dela falou assim: irmão, sua filha está sendo uma bênção lá na igreja, vai lá para o senhor ver. Eu pensei: quanto audácia. Pensei: ele está falando isso porque não é filha dele. Mas eu fui, eu vi a minha filha sendo bênção lá. Mas tinha um negócio que eu não entendia. O culto era mais cedo, terminava o culto, ela vinha para a igreja onde a gente estava. E na época, o cidadão aqui estava iniciando a questão da carreira da música, era isso, ficava mais tempo. E ele vinha e ficava por ali, e depois veio outro jovem, não é? E
depois de um tempo ela voltou e ela disse: meu lugar é aqui. E começou a trabalhar, e um belo dia ela veio para a Mar de Deus, onde estava o pastor Gessé, tem o pastor Gessé. E ela ficou lá umas 2 semanas, desenvolvendo esse tal ministério de dança, envolvia balé e essas nossas coisas. E um grupo muito grande de crianças se formou lá em Mar de Deus. E eu comecei a ver, irmãos, o alcance que aquele ministério tinha. E um dia em público eu tive que dizer: minha filha, eu reconheço que Deus te deu um ministério. E ela tem um ministério hoje. Ela tem uma escola de música, digo melhor, de dança, e usa isso como ferramenta. Pessoas que não vêm na igreja por outro motivo, vêm por uma reunião com os filhos que a gente atende. E eu descobri, irmãos, que Deus usa cada um conforme Ele quer usar. E eu descobri que não sou eu que tenho que determinar o que cada um faz, é Deus. E ela, como filha, não me desobedeceu. Ela sentou comigo, ela conversou comigo, ela não se impôs, mas se Deus deu a ela o ministério, e nós, durante a caminhada, mostramos isso para ela. Mas foi muito doído, é por isso que eu digo, irmãos, quando a gente consegue permanecer, perseverar servindo a Deus, Ele vai trabalhar em nós todas as áreas que precisam ser trabalhadas para que a gente se torne mais efetivo no ministério. E hoje ela é uma das que trabalha com um jovem da igreja, o irmão aqui, a esposa dele, esse cidadão aqui é casado, tem um filhinho bacana, né? Começou um trabalho com adolescentes, eles são bênçãos. E aí o irmão estava falando de manhã aqui, ele disse assim: se não fosse os jovens, quem ia tocar na sua igreja? E ele olhou para mim com um sorriso largo, né? Mas na verdade é assim, irmão. Na verdade é assim, eu não tenho mais pique hoje. Mas o meu tempo passou e eu deixei um legado. Aliás, eu glorifico a Deus, sabe? O irmão Rogério estava dizendo que depois dos 40, cadê o Rogério? Está lá atrás. Ele disse que depois dos 40, a gente começa a ver o outro pelo retrovisor, não é? E eu me lembro uma ocasião, aliás, a primeira vez que eu viajei de avião em 1990, eu estava meio doente, e num dado momento eu ouvi uma voz dizendo assim: tripulação, preparar para pouso. E de repente o avião foi indo e pousou. Eu acho que eu já ouvi essa voz. Não é que eu vou morrer amanhã, pode ser, mas não é o caso ainda. Mas há um claro declínio, irmãos, a nossa força, o nosso vigor, um tanto de coisas que o ministério exige, nós já não temos, porque nós começamos já a descida. Mas graças a Deus, para a glória dele, já podemos fazer alguma coisa para ele. E durante o tempo que fomos jovens, nos dedicamos. E aí eu tenho dito, né, que eu acredito muito nesses jovens e outros com os quais a gente tem convivido, porque nós estamos passando para eles, sabe? Teve uma noite na igreja que os homens todos vieram para frente, né? Pregamos lá sobre Paulo falando para Timóteo: e o que de mim ouvistes, confia para quem? Homens que sejam idôneos. E nós acrescentamos à idoneidade a coragem. E quando eu perguntei cadê os homens corajosos de Boas Novas, veio todo mundo, até ele veio. A irmã falava sobre a questão do ministério, da esposa do pastor, peso ao ministério, peso ao privilégio. Eu tenho dito lá em Boas Novas que o negócio de Deus é com os homens. As irmãs foram colocadas para ajudar esses homens, não que elas não tenham ministério. Uma das... Prossiga ali, deixa eu ver se é. Não é assim. Mas eu vou adiantar uma. Sabe, uma das qualificações de um líder precisa ser corajoso. Mas não é coragem para brigar com os outros ou brigar com a mulher. Primeiro para reconhecer que tem que vencer a sua carne, sabe? Negue-se a si mesmo. Um homem de coragem, um líder de coragem,
tem proposta, tem atitude. Tem irmãs cujo marido não tem proposta, não tem atitude, é chamado de homem frouxo. Não, mas é sério, quando Gideão estava lá escolhendo os homens, uma das maneiras de descobrir quem não servia, qual era? Quem sabe? Eu vou falar, irmão. Se você é frouxo, covarde, se você tem medo, vai embora. Deus precisa de pessoas de coragem que dependam dele. Porque tem momentos, irmão, na nossa vida que é complicado. E eu vou citar o pastor Paulo Duarte. Ele disse que coragem não é ausência de medo. Coragem é medo sob controle. Porque às vezes a gente enfrenta cada situações que lá por dentro só Deus sabe como é que tem que fazer. Então, irmãos, os nossos liderados, eles ficam olhando para a gente. E o que eles estão vendo? Começando com nossos filhos. Nós precisamos de coragem, irmãos, para enfrentar situações, sabe? O homem precisa tomar a posição dele, de líder, sabe? Mas que cuide da sua casa. E eu queria confessar para os irmãos aqui que nós, pastores, talvez os mais velhos aqui, sabe, certamente, no afã de acertar, a gente acaba às vezes invertendo prioridades, em nome de Jesus. Então, quando eu consigo olhar para trás e ver minha esposa e as minhas filhas atoladas na obra, eu fico feliz, porque Deus, de alguma maneira, me ajudou a incentivá-las a estar comigo. Meu genro, eu tenho 2 netinhas, né, uma com 5, que está na igreja, que cita versículos, sabe, que fala, que cobra. Teve um dia que lá em casa estava uma conversa assim meio à vontade, né? E ela falou assim: eu não estou gostando nada disso não. Isso não agrada a Deus. Diz o quê? Não é? Então o líder, para ter a capacidade de influenciar pessoas, ele precisa, irmãos, sabe, de coragem. A palavra de Deus, né, quando o texto fala, Josué fala: olha, seja forte, seja corajoso, não te pasme, não te espantes, porque Deus é contigo. Então a nossa força, a nossa coragem não vem do músculo, não é porque eu estou malhando na academia, mas é porque eu creio em Deus, pode todas as coisas. Volta lá, por favor. Estou confundindo aqui o meu contra-regra. Sabedoria. Oh, irmãos, como nós líderes precisamos de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de usar a sua inteligência e as coisas boas que você tem para glorificar Deus e para edificar pessoas. Então, irmão, nós precisamos de sabedoria por um tanto de coisas. A palavra de Deus diz assim, que há tempo para todo propósito. Então, saber a hora de calar, sabe, ficar calado, saber a hora de falar. E aí Provérbios diz assim: a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Para os irmãos que dirigem, que são habilitados, as irmãs também, tem um reloginho ali no painel do carro que serve para indicar algumas questões. E um bom motorista é capaz de trocar as marchas sem embreagem. Alguém já fez isso? Ninguém fez. Como é que se faz, irmão, para trocar a marcha sem embreagem? Tempo certo. Tempo certo. Eu lembro de um irmão, o pastor Shane Kemp, talvez alguns lembram dele, conheçam. É um irmão que trabalha muito com jovens, e ele tem um capítulo no livro dele que é assim, ó: antes nunca do que tarde. A gente costuma dizer o contrário, né? E eu estava dizendo, citando para explicar isso, que às vezes o marido chega cansado do trabalho, tarde da noite, e a esposa tem um assunto mais complexo para tratar. Ele está dizendo assim: não é sábio conversar com ele fora de hora.
porque ele não vai dar a devida atenção e ela pode entender que ele não está ligando. Então, se há um tempo certo para todas as coisas, o líder precisa detectar esse tempo, e ele precisa ser sábio. Agora é hora de calar. Não, agora é hora de falar. E aí o povo de Israel, quando chegou lá na questão do Mar Vermelho, a palavra diz que eles começaram a clamar a Deus. E Deus disse para eles uma coisa importante. O que foi dito? Porque o povo clama, não é hora de clamar, é hora de agir. Então, na nossa caminhada, sobretudo quando nós temos alguém caminhando conosco, nós precisamos entender a hora certa, irmãos, de fazer as coisas. Coisas certas, feitas na hora errada, dá problema. Quero dar um testemunho aqui. 6 minutos? Jesus. Mas estava visitando como professora, visitando um senhor. E na conversa surgiu a ideia, o assunto de filho de Deus e filho do diabo. E o cidadão que nos recebia não era convertido. Ele perguntou para o professor que estava comigo assim: eu sou filho de quem? E o irmão falou com ele assim: se o senhor não aceitou Jesus, você é filho do diabo. E daí ele falou assim: então vocês estão no lugar errado. Filho de Deus não conversa com o filho do diabo. Olha a porta aí. Irmãos, eu entendo hoje que foi falta de sabedoria. Porque quando a gente vai pescar, a gente não tem que pegar todos os peixes. Mas a gente também não pode espantar os peixes. Então tem coisas, irmãos, que não é para se dizer agora. Sabe, às vezes o líder quer construir sobre algo que não tem base ainda. Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de empenho. Sabe, para que as coisas aconteçam, para que a base se estabeleça, para que então eu possa ir colocando peso e mais peso e mais peso. Eu preciso de sabedoria, e sabedoria é coisa que Deus dá. O Espírito de Deus em nós vai nos guiar a toda a verdade, vai mostrar. Fica calado agora. Espera a hora certa. A Bíblia diz que quem se precipita erra. Então, irmãos, que Deus nos ajude a desenvolver uma liderança assim, sustentada pela palavra. Tem mais uma coisa ali que tu quer colocar aí? Focado, né? Focado e alguém sabe para onde vai. Eu coloquei o texto de Hebreus, né? Porque está escrito lá, o texto diz que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta, ou seja, entender o que eu tenho que fazer, olhando para Jesus. Então, na nossa caminhada, o inimigo vai colocar muitas coisas para nos distrair, desviar o foco. E às vezes um leve desvio nos leva para um erro grande. Então, o líder tem a responsabilidade de influenciar pessoas, ele precisa estar focado, ele precisa olhar para Jesus. Ele precisa buscar na palavra o exemplo. Como disse a irmã, as línguas são afiadas. Os juízos são feitos. Mas nós temos que nos focar no chamado daquele que é justo. Jesus, quando estava na cruz, diz a Bíblia, ele não julgava, ele não ultrajava, mas ele entregava tudo para quem? Para aquele que julga retamente. Então o líder precisa entender que quem faz justiça é Deus. Irmãos, pode deixar assim, eu estou já para terminar.
Aquele era mais moderno, né? Mas Deus o que deu, imagina esse, né? Então, irmãos, eu falei na liderança focada, é aquele que sabe o que é que Deus deu para ele fazer, e na confiança e na dependência do Senhor, ele não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai influenciar pessoas. Eu coloquei ali, irmãos, outra qualidade é o desapego. Eu lembro que no seminário, o reitor, já falecido, mas ele disse que o grande erro do maestro, do bom maestro, é não saber a hora de largar. Como é que chama aquele pauzinho que ele usa? E existem líderes, irmãos, que não conseguem confiar em ninguém, também nem Deus. Nós não vamos viver para sempre. O rebanho é de Deus, não é nosso. E nós achamos que somos eternos, e tudo é nosso, e tudo é nosso. Nós não delegamos responsabilidades com medo da concorrência, com medo de perder a oportunidade, sabe, irmãos? Deus tem mais desse. Quem quer bater? Alô, oi. Você está funcionando? Tá. Mas sabe, irmão, nós temos um medo grande de perder o que não é nosso. Pedro fala, capítulo 5, aos presbíteros, ele diz: olha, pastoreai o rebanho de Deus. É um privilégio meu, irmãos, cuidar do que é de Deus, mas é muito sério. Ele vai pedir contas. E aí Pedro diz: não seja como quem domina, como quem é dono do rebanho, mas sirva de exemplo ao rebanho. Então, uma liderança bem estabelecida é uma liderança onde a gente vai compartilhar responsabilidades. E eu tenho dito para o Eric, que nós contamos muito com ele, no sentido de compartilhar aquilo que tentamos compartilhar com ele. Com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. O casamento desse rapaz aqui, quem se casou foi ele. Mas o pior é que ele estava lá em casa, mexendo com um monte de gravata, com tal, e eu cheguei atrasado por culpa dele. Mas liderança, irmãos, discipulado envolve isso. Você tem que comprar a briga de alguém. Eu estou aqui terminando, irmãos, até por conta das circunstâncias aqui, para a sirene não está de novo. Mas há um cantor chamado Irmão Lázaro, vocês conhecem aqui? Então ele estava falando sobre a história. Ele disse que tem ovelhas que muitas vezes estão na boca do leão e precisam de um pastor, um líder com coragem suficiente para arriscar o seu carro para salvar aquela ovelha. Eu entendo, irmãos, que nesse projeto de discipulado, de liderança, nós compramos muitas brigas às vezes. Mas Jesus comprou a briga nossa. Ele morreu no meu lugar. A Bíblia diz que Deus virou o rosto para ele por minha culpa. Quando eu falei de perseverança, eu podia ter mencionado Jesus no Getsemane. Houve um momento que ele falou assim: fiquem aqui, vigiem comigo, eu estou quase morrendo de tristeza. E ele disse: Pai, se é possível, passa esse cálice, mas eu prefiro fazer a tua vontade. Jesus estava falando desse momento de dificuldade que a gente passa, mas ele não desistiu. E ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, João 17, concluindo, consumando a obra que me deste para fazer. E João 19, ele diz: está consumado, ou seja, eu terminei, está acabado, está entregue o serviço. É assim que o líder glorifica a Deus, não é? Quando ele chega no final da sua vida e ele pode passar a varinha da regência, a batuta para um outro irmão idôneo
que foi motivado pelo trabalho dele. Então, meus caros irmãos, ainda velhos, como no meu caso, ainda limitados, como no nosso caso, no meu caso, a gente tem que continuar aprendendo e deixando Deus nos usar do jeito que Ele quer e enquanto Ele quer. Eu acho que é a última agora, né? Então, integridade, você sabe o que é, né? Sabe, irmão, ser honesto. As pessoas confiam na gente. Não só suas vidas, mas seus bens. E um líder que glorifica a Deus é alguém que é transparente, alguém que é honesto. E foi dito sobre isso. Alguém de caráter e alguém de boa reputação. A reputação tem a ver com o nosso testemunho dado para terceiros. O nosso caráter tem a ver com o testemunho que Deus dá de nós. O líder precisa ser assim. Eu me lembro de uma ocasião, quando uma irmã sogra do Hélio, ela disse: pastor, está vindo uma sobrinha minha de Vitória, ela vem para fazer uma cirurgia aqui em Belo Horizonte e ela precisa que alguém a conduza. Ela vai fazer cirurgia e ela vai voltar sem enxergar nada. E aí a irmã disse assim: o senhor pode acompanhar ela? Eu disse: mas a sua sobrinha não me conhece, nem confia em mim. A irmã disse: mas eu confio. E essa irmã viveu no terreno da igreja durante 9 anos. Ela perdeu o marido e a igreja a recebeu, e as filhas dela, uma delas é a esposa dele, na época tinha 12 anos. E nossa família cuidou daquelas meninas como filhas. E ela disse assim: se eu confiei as minhas filhas ao cuidado de vocês, por que não a minha sobrinha? Louvado seja Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dele, porque se não for assim, ele vai cobrar da gente. Então, meus caros irmãos, servir a Deus é um privilégio, mas como disse a irmã, tem peso. E é um peso que às vezes eu tenho que carregar sozinho. Eu vou terminar, irmão, dizendo que a arrogância não combina com liderança. Jesus diz assim: vinde a mim, quem pode me ajudar aí? E aprendei de mim que sou humilde. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade tem a ver com o reconhecimento de que sem Deus eu sou um fracasso. E eu não preciso ser pobre para ser humilde, né? Mas o humilde é capaz de entender que quem eu sou pecador. Mas a graça do Senhor me faz justo, o sacrifício dele. Humildade, irmão, nos faz servir sem esperar nada em troca. Humildade me faz entender o que a Bíblia diz sobre Jesus. Ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de mim. E aí o apóstolo Paulo diz assim, portanto, capítulo 15: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo ministério, qualquer que seja desenvolvido no Senhor, na dependência dele, para a glória dele, não é um serviço em vão. Eu não sei qual tem sido a sua experiência, as suas lutas, as suas dores, mas o Senhor sabe, e Ele é contigo, Ele é conosco. Ele vai continuar nos usando na medida em que nós nos deixássemos usar. E Deus abençoe ricamente a sua vida, independente do que você faz. Deus sabe.
Independente das limitações que você tem, Deus sabe. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui aprendendo e tentando contribuir. Agradecer ao pastor Rogério e orar para que a gente tenha outras oportunidades de trocar experiência. Na verdade, o ministério, às vezes, irmãos, ele é muito solitário. A gente não tem, às vezes, um amigo que compreenda. Tem muita gente que sabe como fazer, que é nosso, e diz como é que faz, mas não nos dá ajuda. Louvado seja Deus porque Ele cuida de nós. Se você pode, vamos ficar em pé para orar. Pastor Rogério.